Então, hoje eu vou fazer a nossa primeira live do ano de 23, aqui na companhia das professoras Sueli Mesquita e Emi Sato. A Sueli é psicopedagoga, é professora de matemática. A Emi também é pedagoga, psicopedagoga, especialista em alfabetização. E as duas são nossas colegas na ABRADI, Associação Brasileira de Distúrbios de Aprendizagem. O tema que a gente escolheu para papear hoje é descalculia. E a primeira pergunta que normalmente alguém faz para a gente é: a descalculia é uma doença, é um transtorno, é uma dificuldade? Para mim, a descalculia é uma desgraça. Completa, ampla, geral e restrita. Independente do nome que você der para isso. Tá certo? Uhum, Certo. verdade. Tudo que você puder imaginar na sua existência tem algum envolvimento na matemática. Tá certo? Uhum, O indivíduo, o pai que deseja que o filho seja jogador de futebol, ele precisa incluir na cabeça dessa criança o pensamento matemático. Senão ele não vai conseguir montar na cabeça dele uma parábola para dar um chapéu no adversário ou para dar um chute a gol do meio de campo. Ele não tem esse pensamento pronto, ele não tem desenvolvido isso na cabeça dele. Tá? Uhum. uhum, Um bom fotógrafo, ele precisa entender do enquadramento. E pior, ele tem que entender que a tela que ele está olhando, ela precisa ser dividida em quatro. Né? Até para você ser um caixa de supermercado, né? Quando você imagina, é fácil, é só pegar o dinheiro do indivíduo, marcar quanto ele pagou e o caixa automático já informa o valor do troco que eu tenho que dar para ele. Sim, mas só que a hora que abre a gaveta, é você que vai pegar o dinheiro que está lá dentro. E se você não tiver noção de cálculo, você está correndo o Uhum. risco de pegar dinheiro a mais ou pegar dinheiro a menos. E o seu Uhum. patrão não vai perdoar você por isso. Ele vai cobrar e vai descontar do seu salário. Tá certo? Quanto ao futuro, eu vejo que a cada ano mais as nossas crianças e adolescentes deixam de aprender matemática e por conta disso elas acabam empobrecendo, uhum, perdem dinheiro. Eu digo isso Uhum. porque o mercado financeiro ele é composto por pessoas que conhecem muito bem matemática, né? uhum, uhum, E eles Uhum. sabem exatamente como arrancar dinheiro de você, né? uhum, Eles sabem exatamente como arrancar dinheiro de quem não sabe fazer contas, né? Eles chegaram até a inventar um negócio muito interessante para eles, que é o dinheiro de plástico, né? Uhum. Você, quando você vai em algum lugar com o seu dinheirinho contado na mão para comprar alguma coisa, você vê o seu dinheirinho indo embora. Você tem a uhum, sensação de perda do seu dinheiro. Quando você enfia o seu cartãozinho lá na máquina, você não está sentindo nada. Nem o valor que está colocado lá, às vezes você olha. E para não ter que colocar dentro da máquina, é só encostar na máquina agora que ela já faz. Está resolvido Sim, o seu problema. Né? é verdade. E aí começa aquele problema que quando você não tem essa noção do que você está gastando, você acaba comprando aquilo que você não precisa com o dinheiro que você não tem. E aí, quando Uhum. chega a fatura, você descobre que você gastou muito mais do que você era capaz de comprar, ou se era capaz de pagar, né? Uhum. E as pessoas ficam seduzidas porque elas veem assim, nossa, ele está me vendendo com 5 vezes sem juros. Mentira, ele colocou juros nesse valor para dividir para uhum, você em 5 vezes. Se Uhum. você uhum, souber calcular, você vai chegar para ele e vai dizer assim: escuta, e se eu pagar à vista, quanto você vai me dar de desconto? Porque nesse preço 5 vezes você ainda me embutiu um monte de juros, né? uhum, uhum, Só que eles não sabem fazer essa conta e acaba passando batido, né? E aí quando chega na hora de pagar, vem a segunda maldade. Vamos parcelar o cartão de crédito. E aí é juros sobre juros compostos,
e aí o Uhum. indivíduo fica pagando aquela fortuna pelo resto da vida. Nós não precisamos de um SPC, de um Serviço de Proteção do Consumidor. Nós precisamos ensinar as pessoas matemática, para que elas saibam o que elas estão fazendo, né? Quantos indivíduos abrem os próprios negócios sem saber fazer conta, sem saber fazer cálculo? E o que é pior, são advogados, são dentistas, são médicos que não sabem fazer conta, não sabem quanto custa o próprio serviço, a própria clínica, né? Mas, então vamos conversar sobre coisa séria agora, né? Sueli, como é que se desenvolve nas escolas brasileiras o ensino da matemática? Conta pra gente. É, a experiência que eu tenho, né, como professora e como psicopedagoga, esses conceitos matemáticos, eles são até bem desenvolvidos na educação infantil, que as crianças Uhum. têm essas noções de categoria cognitiva, dentro e fora, muito pouco, e à medida que a escolarização vai avançando, eu acho que a escola vai ficando cada vez mais distante desse conteúdo que você colocou agora, né, dessa matemática significativa, matemática que tem um significado, né? Então, assim, eu acho que a nossa escola peca por não colocar, por exemplo, uma disciplina ligada à matemática financeira, que é, é, Uhum. que é um conteúdo ligado à realidade das crianças, né? Paga com cartão de crédito, não, você passa um cheque, agora nem tem mais cheque, mas a nossa realidade, à medida que os anos de escolarização vão avançando, eles vão ficando mais distantes, né, dessa realidade, né, junto com os níveis de abstração que também vão aumentando, e é uma crítica que eu tenho em relação ao próprio, falando um pouco mais dessas séries mais avançadas, é pouco significativa, né? Você tem um excesso de conteúdo que você dá para esses meninos, principalmente no ensino médio, mas conteúdos pouco significativos, onde eles vão aplicar isso de uma forma longe e distante da realidade, né? E isso, se a gente pensar que essa criança esse adolescente vai chegar no ensino médio. Se a gente trabalhar com as bases do ensino fundamental, a escola está colocando, né, sob o meu ponto de vista, muito mais conteúdo, não está dando tempo de consolidar esses conteúdos, esses conceitos primários, e a criança vai passando, né, o adolescente vai tornando isso mais superficial, não há uma reflexão sobre essas questões, sobre essas habilidades, né? Então, assim, essa matemática ela está muito distante da realidade, por isso que a gente tem um alto nível, né, quando falou de proteção ao consumidor, né, a gente tem pessoas que não sabem fazer contas, né, e a gente não está falando só de pessoas pouco favorecidas, mas pessoas que não têm um significado da matemática como um significado de funcional, dessa matemática funcional. E essa questão da matemática também, que os nossos estudantes estão aprendendo cada vez menos, também há uma questão sobre o ponto de vista cultural, né? Quando a criança não lê e não escreve, toda a escola fica de cabelo em pé e vai procurar por que ela não está lendo. Mas se ela não aprende matemática, isso é bem aceito culturalmente. Ah, eu também não era assim, a Verdade. matemática é difícil mesmo. E aí a Uhum. gente vai levando esse bolo, né? Essa bola de neve que para o mercado é muito interessante as pessoas não saberem matemática, né? E tudo bem não saber, né? Então isso é bem aceito culturalmente e a gente tem que dizer não a isso. Tanto é que Uhum. os índices de atividades, enfim, de livro, de estudos em relação à dislexia, por exemplo, eles são muito maiores do que a descalculia. Você tem Sim, muito menos estudos verdade. sobre isso. Então, assim, até que ponto isso é confortável para esse mundo consumista, não saber matemática, né? Uhum. Fica mais fácil de manipular, fica mais fácil de vender e mais fácil de tirar qualquer proveito em cima desse consumidor, que é o que os nossos estudantes vão ser. E até a própria valorização do dinheiro, né? Isso que o Dr. Paulo colocou, que era dinheiro em cédula, agora é um dinheiro eletrônico, que você realmente não vê de uma forma concreta isso indo embora. Né? Eu não sei se eu fui mais radical, né, Paulo? Você pode complementar. Não, foi perfeito, exatamente. Uhum.
E como é que esses pacientes chegam para a gente nas nossas clínicas, Emi? Conta para a gente. Eu acho assim, seguindo até o raciocínio da Sueli, existe a grande questão maior, que a valorização que chega, as crianças que chegam no nosso consultório, é mais alfabetização, né? Não vê a matemática como uma, puxa, não, ele resolve, ele sabe fazer continhas, né? E quando você vai ver, dentro de um processo também de avaliação, você vê que matemática é que pega, né? E aí, seguindo o que a Sueli falou, eu tenho um paciente, doutor, que ela vende pastel na feira, tá? Japa que vende pastel na feira, tá? E aí, quando o pastel era R$ 5, ela pedia para dar a tabuada dos 5. E aí, sucessivamente, quando aumentar, hoje o pastel tá R$ 10 aqui em São Paulo, né? E mesmo assim, ela tem uma dificuldade de fazer essa multiplicação, entendeu? E assim, e você vê que as crianças que chegam, primeira coisa que eu observo é a noção das 4 operações. Eles não chegam assim perfeitamente, né? Então, assim, isso que eu digo de todas as idades. Eu peguei um menino ano passado, 6º ano, minto, 7º ano, ele não sabia fazer tabuada. Né? Ele não sabia. E aí entrou as expressões na escola que ele não sabia. Aí eu olhei e falei assim, você precisa fazer conta de tabuada. Por isso que você está errando tudo, né? Então eu tive que fazer um processo de trabalho com tabuada para que ele melhorasse, né? Então assim, tem situação. E eu fui na escola aqui de São Paulo e falei para eles, olha, sabe, vocês têm que começar a olhar mais o básico a criançada não sabe. Aí cai no que a Sueli falou, né, da criança perder esse lado manuseio de dinheiro, né, e aí eu montei uma caixa com todas as notinhas, cédulas, eu tô falsificando dinheiro já. Fiz uma caixa e coloquei só as moedinhas que são verdadeiras, mas o resto do dinheiro é notinhas. Gente, criança não conhece nota sabe? Não tô falando de 10, 20, mas assim, notas grandes, eles não sabem, porque nunca viram, né? Então, assim, trabalhar com isso é uma coisa que a gente percebe muito que essa demanda da falta de pegar mesmo, de fazer contas em dinheiro é muito difícil. Aí você estava falando da operação, até trouxe uma coisinha assim, ó, que a criançada tem muita dificuldade de fazer isso, né? Uhum. E aí a gente tem que descobrir como que ela fez. Então chega muito isso, ó esse. Né? E aí você percebe que são contas que você fala assim, como que a criança chega nesse ponto, tá? E claro que a gente percebe que tem todo um processo aí, né, escolar também, né, e eu como acompanho, o doutor Paulo sabe disso, eu vou na escola, vejo que tipo de material estão trabalhando, então eu vou investigar muito essa questão para que ajudar essas crianças que estão vindo agora nesse ponto. Depois da pandemia piorou, né, mas piorou de uma forma que a base da matemática ficou muito difícil, né? Então aí vai. Comenta isso, Eli. Então, professora Eni, a senhora disse que não foi a Emi, foi a Sueli que falou dos pais, né? Que acabam dizendo que eles também já tinham algum problema nisso aí, né? E que eles têm algumas dificuldades também, né? Lá na clínica aparece aqueles pais que falam assim, mas hoje tem computador, hoje tem calculadora, hoje tem tudo isso aí. Por que eu vou fazer meu filho ficar pensando, quebrando a cabeça com matemática, né? E aí eles não sabem fazer também, né, doutor Paulo? Exatamente isso. Você está ensinando o seu filho a pensar. Olha que verdade. Maravilha. Né? Como é grande isso, né, doutor Paulo? Você não está ensinando o seu filho a usar uma calculadora, você não está ensinando o seu filho a usar um joguinho de computador. Você está ensinando o seu filho a pensar, e isso é algo estratosférico, né? E cada vez que um pai fala isso, eu tenho um problema de coluna, ela trava, né? Eu preciso respirar para poder dizer para esse pai, não, meu filho, não é bem isso aí.
Você está Certo, ensinando outras concordo. coisas para o seu filho, né? Mas tudo bem, comenta, Sueli, por favor. E assim, o que eu vejo também é a falta de vivência que essas crianças estão tendo, né? Hoje a gente tem um delivery que traz tudo em casa, né? As crianças não têm oportunidade, por exemplo, e às vezes na intervenção com os pais eu falo, leva para o supermercado, para a criança perceber como é que é essa vivência da matemática, da quantidade, por exemplo, a gente ensina proporcionalidade dependendo do tipo de maçã. Eu quero 1 quilo de maçã. Dependendo do Uhum. tipo de maçã, você coloca 8 maçãs. Sim. Ou se a maçã for um pouco menor, você traz 6 maçãs. Então você está trabalhando o conceito de grandezas inversamente proporcionais. Quanto Sim. menor a maçã, mais quantidade você tem. Então as Prática. crianças não estão vendo, não estão tendo essa vivência, né? Então, assim, essa matemática ela precisa ser mais experimental também. Então, eu me lembro quando eu dava aula no 7º ano de proporcionalidade, a gente trabalhava com os folhetos de supermercado. Então, a promoção do Sim. papel higiênico com 16 rolos ou 2 de 8, o que era mais barato? Né? Leve 3 e pague 2. Leve 3 e pague 2. E às vezes você faz essa conta não fecha. Então, é isso que a gente está falando. O mercado consumidor, ele está apostando nesse emburrecimento desse consumidor. Então, acho que falta a escola trazer, não precisa nem levar criança no supermercado, ou adolescente no supermercado, mas trabalhar essas vivências, deles fazerem pesquisas que Sim. realmente é um desconto, o que não é um desconto, né? Então, acho que dentro desse contexto, né, independente desse mundo que a gente está vivendo, falta essa experiência deles irem para lá, né? E hoje a gente tem farmácias e supermercados onde a gente tem diversas promoções e a gente pode usar calculadora sim, mas se você não souber que esse conceito é um conceito de proporcionalidade, né, aí esse pensamento, pensar sobre a matemática, isso faz uma enorme diferença, né, na vida desse consumidor. Eu tenho, inclusive, uma preocupação em relação à palavra pensar, né? Tem muitos pais que chegam para a gente e falam assim, doutor, eu olho para ele e falo assim, pensa. A primeira coisa que eu falo para ele é o seguinte, para de usar a palavra pensa. Porque quando você fala pensa, você está dizendo para esse cérebro o seguinte, foca aqui, não sai daqui e vai aqui até o final. Só que se esse indivíduo não consegue fazer o cálculo, ele fica com o cérebro dele rodando ali. Em loop, né? Pensando ali naquela questão e ele não consegue resolver. Sim. Né? Você precisa ensinar teu filho a ter pensamento. Quando você fala em ter pensamento, esse indivíduo abre a cabeça dele. Ele começa a pensar de uma forma diferente, ele começa a raciocinar, ele começa a usar lógica, ele começa a usar um monte de situações que ele normalmente não está acostumado a usar. Pensa é colocar uma viseira nele. Ter pensamento é abrir o raciocínio dele para aquilo que ele possa fazer de melhor. E até mesmo expressar os sentimentos dele, né? Porque se ele estiver numa situação de estresse diante daquele problema, né, ele não vai conseguir resolver aquilo, ele vai precisar de socorro. Né? Ele precisa encontrar uma solução até mesmo dentro dele. Né? Outra coisa é eu de explicar para os envolvidos o que está sendo feito na terapia. Tá? Eu recebi um casal, eles estavam com um filho adolescente, né? E o adolescente chegou para mim e falou assim, olha, eu fui uma vez no consultório da psicopedagoga e não vou voltar mais lá. Eu tenho 17 anos e ela queria que eu brincasse de joguinho de vareta com ela. Eu falei, sim, mas pelo menos você ganhou o joguinho de vareta dela? Ele falou assim, não, nem prestei Achei atenção. ridículo. Eu falei, não, acho que você não prestou atenção, porque você não sabe jogar vareta. Né? Você percebeu que as varetas, cada uma delas tem uma corzinha diferente? Sim, eu sei disso. Você sabia que cada corzinha tem um valor diferente? E que para você ganhar dessa psicopedagoga, você precisa montar toda uma estratégia matemática,
de onde você vai mexer, do que você vai mexer. Visoespacial, né? Uhum. Ou seja, você está bancando aqui o grande adulto, dizendo que ela está fazendo uma brincadeira infantil para você, e na realidade ela está ensinando você a pensar. Tá Com certo? certeza. Então, papai e mamãe, faz favor, marca de novo, leva esse moleque lá, porque ele precisa aprender a jogar varetas também. Tá certo? Uhum. Outra questão que é muito comum a gente ouvir no consultório é a questão do horário de estudo. Tem muito pai, muita mãe, que chega em casa às 8 horas da noite, janta, olha para o filho e fala assim, você tem prova amanhã? Tenho, então vamos estudar. E você Ninguém começa a merece. pensar em estudar às 10 da noite Pois é. matemática. Nossa, isso é terrível. Isso provoca um terror bilateral em quem ensina, em quem quer ser ensinado. É isso, Eli. Existe ansiedade matemática? Conta pra gente. Aí vai. Existe, né? Essa questão da ansiedade matemática é um tema assim mais recente, né? Na verdade, aqui no Brasil é mais recente. E engraçado que quando a gente combinou essa live, essa semana eu recebi um caso assim que tem muito esse perfil, né? Então, a ansiedade matemática ela é diferente da ansiedade generalizada, né? Não é uma ansiedade geral. A ansiedade matemática é um sentimento de tensão que esse aluno tem, que interfere nessa questão da manipulação de números e consequentemente, na questão de resolução de problemas matemáticos, né? Essa ansiedade ela pode se manifestar em grande parte das situações cotidianas e acadêmicas e podem provocar um certo desconforto e uma evitação extrema dessa criança em relação à matemática. Então, na verdade, há estudos que falam que essa questão da ansiedade matemática ela já começa. Tem pouco estudo, né, nas séries iniciais, esses estudos começaram mais com os alunos de nível superior, depois esses estudos foram descendo, e agora há estudos sobre essa questão, aonde que essa ansiedade matemática surge. Ela começa a surgir quando a própria família, na hora do para casa, vai fazer tem esse discurso, né, que ai, gente, matemática agora, ixi, agora essa semana tem prova de matemática, ela vai a gente sofrer. Mas eu também tive muita dificuldade, então você não vai estudar comigo, não. Estuda com a sua mãe que ela é melhor em matemática. Ou, na maioria das vezes, a mulher passa essa questão para o pai, né? Porque pseudo, né? Há uma crença de que os homens eles são melhores na matemática. E abrindo um parênteses aí, por isso que a gente tem mais homens na engenharia, na física, né? Na verdade, isso é cultural, né? E foi dado esse papel para a mulher de que ela vai trabalhar nessa coisa mais carinhosa. E aí as mulheres aderiram a essa crença de que elas não são boas na matemática, mas o estudo diz que não há uma diferença. E aí, essa questão da ansiedade matemática ela vai sendo construída aos pouquinhos, quando a família já verbaliza esse sentimento, né? De que não é bom, que eu também não era boa. E realmente a gente chega a crianças e adolescentes que chegam numa determinada etapa de 5º, 6º, 7º ano, com uma série de fracassos, e você vai fazer a avaliação dele, e você não acha assim, o conteúdo lá está preservado, mas o que acontece, né? Acontece que essa crença de que ele não é bom em matemática, que a matemática é difícil, né? Essa falsa crença vai fazendo com que esses pensamentos sejam ruminativos e que ele não dá conta, né? Então, existe sim, inclusive a gente tem até, foi validado pelo João Carmo, lá da Universidade de São Carlos, um questionário de triagem da ansiedade matemática, onde a gente consegue conversar com as crianças e fazer esse questionário com eles, e a gente consegue detectar o nível de ansiedade matemática. Se é um nível leve, se é um nível moderado e se é um nível severo. Então, esse protocolo desse questionário de triagem, né, da questão da ansiedade matemática já faz parte da minha avaliação. E isso vai mudar
a nossa abordagem com a escola, ou vai enriquecer a nossa intervenção e as nossas adaptações razoáveis, eu chamo assim, dessas adaptações razoáveis para a escola, no sentido de minimizar esse sofrimento, né? Então, numa determinada pesquisa, se eu estiver falando demais, você pode me interromper. Uma determinada pesquisa que eles foram avaliar essa questão do sentimento da matemática. Eles colocaram um grupo de adultos na sala, na antessala, e falaram para eles assim, vocês vão, daqui a pouco, vocês vão resolver um problema matemático. E aí eles fizeram exames de ressonância magnética, e eles descobriram que com essa questão de falar que vai resolver um problema matemático, eles ativaram as regiões de dor. Então, a gente acha que a matemática dói, e dói mesmo. Porque quando essa pessoa já tem uma ansiedade matemática e olha, você vai fazer uma prova, ou nós vamos fazer, a área da dor já é ativada, né? Então, sim, a matemática pode provocar dor, sim, e existe ansiedade matemática, e isso pode ser rastreado. Agora, se essa criança, ou adolescente, ou adulto já tem um transtorno de ansiedade generalizada, isso não fica fidedigno, né? Mas que existe, sim, essa questão do rastreio dessa ansiedade matemática. E é bem interessante a gente entender como isso funciona, né? Ashcraft, que depois a gente pode colocar as referências bibliográficas, foi um cara americano que estuda ainda as questões de ansiedade matemática, cognição numérica, e tem, assim, uns estudos bem, bem interessantes. Esse estudo que eu falei é um estudo que me chamou muita atenção, né? E a matemática dói, sim, para algumas pessoas ela dói mesmo. Gostei! Como é que se dá o diagnóstico de descalculia, Emi? Conta pra gente. Eu acho que assim, né, abrange muita coisa, num trabalho multidisciplinar, doutor. Tem questões. Quando chega a questão da escola, vem sempre para mim o trabalho, né? Então, a primeira avaliação que eu faço é dentro de todas as funções executivas mesmo. Aí, alguma coisa você já começa a observar que a criança tem mais dificuldade. Mas o que é importante é passar pela equipe multidisciplinar, né? Que chegamos assim, sempre conclusões voltadas para a parte emocional que ela colocou, que é bem notório, né? Vem a ansiedade, mas vem o medo, né? Vem aquela coisa do sentimento de perder sempre, porque não consegue ler o número, porque não consegue fazer uma continha, né? E aí vai situações que você avalia tudo. Entra também, eu acho que dentro do processo visual também, que eu conto sempre com você, né, doutor Paulo? Nessas medidas de trabalho que eu faço visual, que eu observo mais, né? E aí, realmente, tem condições da equipe multidisciplinar pontuar melhor toda a avaliação. Né? Chegamos até manter uma condição assim, de uma suspeita aí de um transtorno, como a parte da dislexia, mas com alguma outra comorbidade. Como a Sueli falou, se vier já com uma ansiedade, então, né, não dá pra gente avaliar. Mas eu encontro bastante essa parte da matemática com outras comorbidades. TDAH, né? Dislexia. Então, você encontra bastante um trabalho específico que a gente faz nesta avaliação. Encontra também X frágil, encontra uma série de outras doenças, onde a descalculia ela é secundária, ela não é a original, ela não é o problema básico que você tem que pesquisar, né? Sim. A própria epilepsia, né? Epilepsia, ela a gente encontra, é muito frequente, né, das crianças, dos indivíduos com epilepsia, eles terem
dificuldade na matemática também, né? Sim. Então é um fator secundário, né? Você tem que avaliar um processo todo, né? Então, assim, às vezes, para não ter esses buracos ou falta dessa avaliação, a equipe multidisciplinar é o que chega, né? A ter esse ponto de chegar num resultado. Doutor Paulo, só completando uma coisa em que você estava falando do pensar, né? Eu tenho o hábito de sempre trabalhar essa parte de jogos ou mesmo de um trabalho específico visual. Eu falo assim: não olhe com seus olhos, olhe com a cabeça. Então as crianças dão risada, porque elas falam assim: tia, mas os olhos não é para olhar? Não! Olhe com a cabeça. Aí eles conseguem fazer, né? É muito interessante a maneira de falar com a criança, como você colocou. Eu acho que é a chave do sucesso. Celi, eu sei que falar de testes específicos, nós vamos passar a noite aqui. Sim, com certeza. E eu queria que você, em breves palavras, dissesse para a gente alguns testes e como é que a gente pode orientar a família, orientar a escola, né? Como é que é isso, Sueli? Conta para a gente. Assim, eu tenho um pouco de receio, né, que o teste ele é só um instrumento, né? Ele vai fazer parte de todo um raciocínio clínico que a gente tem nessa forma multidisciplinar, né? No entanto, no Brasil a gente tem poucas tarefas, né, ou testes validados de uma forma boa no Brasil, que possam avaliar essa questão da descalculia, que é um transtorno de aprendizagem, ou uma dificuldade, né? Então, a gente tem, por exemplo, o TDE-2, que é um teste que avalia a questão da aritmética, né? O subteste de aritmética e, pelo menos quem conhece o TDE lá na primeira folha, ele vai trabalhar com algumas questões da cognição numérica, que são habilidades preditoras para a questão da construção do pensamento, da cognição, da parte de aritmética. Então, lá, aplicar o teste em si, ele vai dizer, tá médio superior, médio, médio inferior, mas a análise desses erros, a análise de como a criança faz esse cálculo, o sentimento que ela tem diante de uma tarefa como essa, né? A velocidade do processamento que ela tem, o quanto a memória ela impactou ou não nessa questão. Então, tem todo um raciocínio clínico, né? A gente fala de testes, né? Mas os testes, eles só são instrumentos. Na verdade, o que é soberano é o nosso raciocínio clínico, né? Fecha parênteses, né? Atualmente, a gente teve o lançamento do Pronúmero, da equipe do Dr. Vitor Haase, que também trabalha as bases de cognição numérica, contagem, resolução de situações, problemas, transcodificação, que são as bases também da questão da construção do pensamento aritmético. A gente tem Coruja Promate, que não é um teste validado, né? Mas ele também avalia as primeiras etapas da questão da cognição numérica, o pensamento quantitativo, a transcodificação. E aí a gente sabe que dentro desses testes, se a gente não tiver um raciocínio clínico ou uma visão adequada do que os testes neuropsicológicos também informam em termos de visoespacialidade, que crianças com dificuldade na aritmética normalmente têm essa questão da visoespacialidade. Aí o Dr. Paulo pode falar mais sobre essa questão desse processamento visual, que ele é super importante. A gente tem que entender que os testes são instrumentos, né? E então a gente teria esses três, que é o TDE-2, do subteste de aritmética, o Pronúmero, que foi lançado recentemente. Eu até tive o curso com o Dr. Vitor Haase, foi muito bom, junto com a equipe dele, é uma equipe grande, um estudo muito robusto, né? A parte da consolidação desses testes e as bases, né, da neuropsicologia foram muito bem colocados. E tem o Coruja Promate, que é um teste complementar, né, uma tarefa complementar para refinar esse nosso olhar sobre as bases preditoras para a construção desse pensamento matemático, né, baseado mais na cognição numérica. Mas eu acho que essa questão visual também, o Dr. Paulo pode falar melhor do que eu, né? Sim.
E como é que fica a questão da escola? Como é que a gente conversa com a escola? Como é que a gente conversa com os professores? Como é que a gente conversa Eu com a acho que família? quando a gente vem de uma avaliação ela bem consistente, né, com bases científicas bem consolidadas, eu acho que a gente tem um poder de convencimento melhor. Não é o que eu acho que ele tem dificuldade de matemática. Isso já está estabelecido, o professor tem essa percepção. Mas aonde que ficou essa lacuna? Né? Existe uma ansiedade matemática? Existe uma ansiedade matemática. Como é que a gente vai trabalhar com isso na escola? Se a ansiedade matemática, se a gente não tiver, por exemplo, a parceria, encorajar essa família para que ela diminua essa questão desse conceito matemático, né? Essa crença, e a escola, e o professor em si, ele que vai ser assim o grande agente de mudança nessa questão do conhecimento matemático. O psicopedagogo vai, mas o professor vai ser um agente. Então, eu tenho a experiência de quando eu dava aula no 7º ano, a coordenadora pediu para uma determinada, eu não sei nem o horário, tá? Mas qualquer coisa você me interrompe. Uma menina do 7º ano, à tarde, trouxe essa menina para estudar de manhã, porque eu não dava mais aula à tarde, né? Aí a coordenadora falou assim, Sueli, eu estou trazendo essa jovem para cá e queria que ficasse na sua turma. Eu falei, meu Deus, quando vem coordenador, vem que ficasse na sua turma, é porque tem alguma coisa ali, né? Ansiedade matemática, professora, que isso? E aí, assim, eu conversando com a família, essa menina, ela tinha, na época eu morava em Brasília, essa menina, ela ia parar no hospital Quando tinha com prova. frequência, quando tinha prova de matemática, de ir pro soro, fazer vômito, dores de cabeça homéricas, né? E aí, quando ela veio para as minhas aulas, eu começava a perceber que ela dominava bem esse conteúdo, não existia uma dificuldade na matemática. Sim. Né? E aí eu comecei a trabalhar com ela, né, engajá-la e fazer com que ela participasse das aulas, porque eu sabia que ela ficava bem pertinho de mim, que ela dava conta, e pedia para ela explicar algumas coisas no quadro, e durante as avaliações eu fazia algumas intervenções com ela. Passei a fazer um nível de intervenção muito próximo, né, no sentido dela verificar, ou de lembrar para ela, você lembra naquela aula do mousse de maracujá, como é que a gente estudou? Como é que a gente falou? Lembra daquele dia que eu fui com uma peruca na cabeça, que a gente estudou? Lembro! Então, assim, aí eu comecei a fazer, à medida que ela foi avançando e ela vendo o sucesso dela, eu comecei a fazer menos intervenções. E ao final do ano, essa menina foi uma das mais brilhantes alunas que eu tive. Né? Então, o professor faz uma grande diferença. E orientar o professor com recursos, com artigos, que existe a questão da ansiedade matemática para além de uma dificuldade, é fundamental. Então, assim, eu acredito nessa questão da gente trabalhar com o professor, sabe? E o professor de matemática, ele é mais engessado, né? Os professores do ensino fundamental, eles são mais engessados, eles são pela própria formação. Você vê que o professor de Fundamental 1, ele é mais acolhedor, né? Os professores têm uma certa... de Fundamental 2 tem um objetivo para cumprir, um horário de 50 minutos, mas em outros casos também tive um aluno que ele foi para avaliação psicopedagógica por conta da dificuldade na matemática. E conversando com ele, eu consegui ver, né, na conversa, o quanto que ele tinha medo da professora de matemática, da matemática, e nós ensaiamos. E aí eu comecei a dar umas dicas. Isso assim, foi em atendimento, em atendimento de avaliação. E aí eu comecei a dar umas dicas para ele de como que ele ia conversar com a professora. E o problema da matemática sanou durante a avaliação. Porque a professora entendeu, ele fez com que ele contasse as angústias para ele, ela teve uma estratégia diferenciada, e aí esse menino brilhou. Né? É interessante, eu tenho um grupo de WhatsApp com os meus colegas do primário, ginásio e colégio, que era como chamava antigamente, né? E às vezes a gente conversa sobre quais eram os professores mais queridos, né? Ou os mais chatos, né? E é interessante que os melhores professores de matemática que são sempre lembrados são exatamente aqueles que jogavam bola com a gente. Eles criavam um vínculo
afetivo, um vínculo de esporte, um vínculo diferenciado que permitia para a gente chutar a canela dele, ele chutar a canela da gente, a gente poder discutir em campo, né? E quando chegava na sala de aula era muito mais simples, era muito mais fácil da gente poder conversar, levantar a mão, esclarecer uma dúvida, enfim, né? Mas um dos problemas maiores que a gente encontra, e aqui tem uma neuropediatra a bordo também, né, que está assistindo a nossa aula, são aqueles pais que chegam para a gente e falam assim, olha, eu vim buscar o laudo. Uhum. Vim buscar o quê? O laudo. Sabe por quê? Eu vou explicar para você. Eu pago uma escola caro a beça, né? E com o laudo, essa escola vai ser obrigada a ensinar meu filho, de qualquer jeito, né? Eu falo para a cadeira e falo assim, mas a gente não sabe nem do que se trata, você já quer um laudo. Ele não consegue calcular, é um horror, né? E aí o ambiente doméstico não ajuda, né? A maioria dos pais hoje chega em casa, pega o celular, fica assistindo Netflix, fica assistindo TikTok, né? E a criança fica lá sozinha no quarto, fazendo só lá Deus sabe o quê. Isso quando o pai ou a mãe não senta com ele na frente da televisão, não fica jogando aqueles joguinhos até altas horas para depois lembrar que existe lição, essas coisas, né? Sim. Enfim, o laudo, ele precisa ser muito bem explicado para os pais, porque o laudo não é uma autorização para passar de ano. O laudo não é uma autorização para progressão automática, Sim. né? O laudo é para dizer para os professores e para a escola que ali tem um problema e que essa criança precisa de ajuda. Não só da escola, não só dos professores, mas da família também. Né? Uhum. Esse laudo, ele vem explicando que nós temos que mudar uma série de estruturas que são arraigadas dentro do ambiente familiar, dentro do ambiente escolar, né? Eu acho também que quando a gente fala de descalculia, a gente está falando de uma situação assim extremamente especializada, né? Nós não estamos falando assim de uma coisa mais simples, nós estamos falando de uma situação que envolve todo um treinamento para fazer uma aplicação bem feita, para fazer um trabalho bem feito. Né? E acho que a escola, mesmo que aquela escola que tem assim um excelente padrão de ensino, né, que são as mais conteudistas, ela não tem que ter vergonha de dizer que ela não tem competência para acompanhar essa criança. Ela tem que chegar e tem que dizer, olha, eu não tenho professores que possam dar esse suporte que essa criança e esse adolescente precisa, tá? Mas eu posso, através do seu laudo, eu posso tentar contratar uma pessoa que vai dar um suporte, ou então criar um vínculo com um psicopedagogo especializado, né? Inclusive nas escolas públicas, né? Porque na escola pública que o grande problema aparece, né? O indivíduo já é pobre e vai continuar cada vez mais pobre, né? Porque não sabe fazer conta, né? Descalculia é uma situação extremamente especializada, né? Eu costumo brincar dizendo que o médico ele passa 6 anos dentro da faculdade para sair médico. Na área da oftalmologia, ele depois faz mais 4 anos de especialização. E depois, além dessa especialização, ele faz uma super especialização, né? Eu digo que o professor, ele também entra nessa história da mesma forma. Ele faz pedagogia, depois ele faz a pós-graduação dele em psicopedagogia e depois ele vai fazer outras graduações, né? Em áreas específicas. E descalculia não é brinquedo de criança, descalculia é pra gente top 5, tá certo? Então, eu não tenho vergonha nenhuma em chegar e dizer assim, o senhor vai ali com aquela pessoa, mas tem outra mais perto de casa. Eu não falei isso, eu falei que você vai ali com aquela pessoa, porque eu sei que aquela pessoa ali tem competência para cuidar do seu filho. Porque se não levar para qualquer lugar, não vai resolver, né? Não tem jeito. Tá? Doutor Paulo, desculpa falar isso, Não, Eli. pode falar.
Não, pode Não, falar. eu só queria colocar assim que as escolas, elas pedem muito socorro, viu, doutor Paulo? As escolas que eu acompanho aqui, o problema da descalculia, eles colocam, olha, já fiz de tudo, não consigo fazer. Ah, então, pois é, você está fazendo errado, você está fazendo uma coisa, colocando, impondo para ele, vamos lá, vamos devagar, vamos lá. Ele não sabe fazer operações, vamos lá. Então, qual a dificuldade? Aí ele coloca número debaixo do número. Que tal um caderno quadriculado? Eu faço um trabalho. Que tal você também trabalhar? Mas isso não precisa ser uma coisa constante. Eu trabalho com a família também. Mãe, senta aqui. Vamos lá. Ó, a partir de hoje você vai fazer as contas desta maneira, com caderno quadriculado, porque ele não tem noção de a parcela das contas. Então, vou trabalhar cor também. Então, vamos trabalhar com a cor, com a unidade, com a dezena, com a centena. Então, esse tipo de auxílio eu levo para a escola também. Eles fazem muito pouco. Algumas escolas que eu acompanho, eles fazem até assim um ponto que como eu observo os cadernos das crianças toda semana, eu tenho a noção de que agora está pronto. Eu ligo para a escola, tiro o colorido. Tira o caderno quadriculado, porque agora eu estou trabalhando aqui no consultório. Então, eu acho que essa condição que a escola tem essa dificuldade, ele vem e pede ajuda, né? Então, assim, e a descalculia começa na adição, na subtração, na multiplicação, depois na divisão, né? E aí você vai lá toda hora explicar como que você tem que trabalhar. E aí, de repente, tem toda essa situação que a Sueli coloca de uma questão visual, né? Então, é um trabalho muito minucioso, que quando a gente fala em descalculia, são muitas coisas por trás que temos que trabalhar em cima no consultório, né? Figura fundo, discriminação visual, né? Sequência visual, e aí vai, né? Então, assim, para chegar a uma solução da descalculia, eu acho que a gente tem muito pontinho a unir para chegar lá na frente. Não descarto o que ela falou. Hã? Pequenos nós. Isso. Descalculia, você vai desatando pequenos nós à medida que você vai trabalhando com essa criança. Fala, Felipe. Coisa do vencido, né, doutor Paulo? Venci, muda para outro. Venci, muda para outro. É assim. E aí, assim, a minha colocação é o seguinte, como a dificuldade da matemática é socialmente bem aceita, o diagnóstico de descalculia, né, dificuldade de aprendizagem menos, mas o diagnóstico de descalculia, ele chega muito tardiamente. E aí, essa criança já chega no sexto, no sétimo, oitavo ano, com conteúdos que ele não tem a base para ele esse pensamento matemático, ele não está bem estruturado. E aí eu vejo que as escolas, sim, estão pedindo ajuda, né? E eu acho que o nosso mercado carece muito desses profissionais que entendam sobre esse currículo da matemática, entendam sobre as bases preditoras da construção desse raciocínio matemático e trabalhar com conteúdos significativos e mais enxugados, né, que tornem a matemática mais funcional que uma pessoa que tem descalculia. Porque se você for ensinar função logaritmo para um adolescente que tem descalculia, isso não faz sentido nenhum para eles, né? Então, assim, eu acho que dentro do ensino fundamental, eu acho que a gente ainda tem mais possibilidade. Como eu sou professora do ensino fundamental 2 e médio, eu acho que cabe a nós, né, profissionais dessa área de saúde, de educação, saúde mental e educação, estudar mais sobre o assunto para você dar mais informação para os professores e ajudá-los no sentido de quais são as adaptações, o que é relevante que esse indivíduo com descalculia ele tem, porque o prognóstico dele é muito mais difícil, é muito de longo prazo, né? Então, se a gente traz essa matemática significativa para o dia a dia, eu não posso cobrar numa criança, um adolescente no ensino médio, uma função logaritmo, trigonometria, seno, cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado igual a 1, qual o significado disso? Né? Então, eu acho que é aí que nós temos que entrar.
né, para ajudar esses professores e a desmistificar essa questão da descalculia, esclarecer que além da descalculia você tem uma série de outros fatores que estão por trás disso, de base, que são bases neuropsicológicas, e ajudar nessa adequação curricular, que eu acho que aí é o grande lance que a gente vai chegar no final. E muito trabalho, pensamento, né? Muito trabalho, né, Sueli? Estamos com quase 1 hora dessa live. E a proposta é que a gente possa, num futuro próximo, fazer um curso, né, para dar treinamento para esses professores, né, para ensinar os professores a ter um olhar diferenciado desde a educação infantil até o ensino médio, né, para que ele possa ter possa sentir o cheiro de queimado, como eu costumo dizer, né? Tem incêndio acontecendo, então, pelo menos se ele não souber o que fazer, ele sabe demais a quem pedir socorro e como pedir socorro. Sim, exatamente. Eu vou agradecer para a Sueli, eu vou agradecer para a Emi, foi uma noite muito legal, a nossa primeira noite de 2023, e quem sabe na semana que vem a gente faz um outro momento diferente para vocês. Beijo. muito bom. Boa Muito noite. bom. Muito bom, Boa obrigada. noite. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Su. Tchau. Tchau, tchau, Emi. Tchau, tchau, tchau.